Bom ver os nossos filhos aí, muito bom que você tenha trazido seu filho, sua filha, muito bom, que o Senhor abençoe você. Graças a Deus pela palavra dele que nós temos e que nós compartilhamos, e as crianças vão receber agora uma porção da palavra de Deus. Queria que você pegasse, por favor, sua Bíblia e abrisse no livro dos Salmos, e você abrisse no Salmo 33. Salmo 33. Irmãos, enquanto você está abrindo aí, você pode ficar de pé, por favor, para a gente fazer a leitura? Quero só te lembrar aqui, te avisar, aliás, né? Te lembrar não, que eu não disse ainda. Nós teremos a nossa ceia na próxima semana, no primeiro domingo, e não no segundo. Excepcionalmente nesse mês, a ceia do Senhor vai ser celebrada no primeiro domingo, tá bom? Semana que vem nós vamos celebrar a ceia. Você encontrou aí o Salmo 33? Esse salmo diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com seu poder, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, pois de ti esperamos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós damos graças, ó Deus, graças pela palavra do Senhor e pelo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que o Senhor nos encha o coração, a vida da palavra do Senhor, e o Espírito do Senhor faça isso por nós, aplique aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Pense comigo a cena. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, tirado por Deus do Egito, e estava em direção até aquele momento não sabiam bem qual era a direção, mas saíram do Egito e estão diante do Mar Vermelho. E de repente eles sabem que os egípcios se levantaram, os exércitos egípcios se levantaram e vieram contra eles. Então eles olham à frente e está o mar.
e atrás os egípcios vêm. Pensa em Moisés. Moisés, o líder que estava tirando aquele povo dali. E ele se vê agora apertado de todos os lados. Não bastasse estar apertado de frente com o mar, de trás com os egípcios, o próprio povo dele que tinha sido tirado, e eles sabiam que tinham sido tirados por Deus, eles sabiam que Deus tinha feito todos aqueles milagres para tirá-los de lá, mas eles chegam para ele e dizem assim: ô Moisés, será que não tinha sepultura suficiente no Egito não, para você trazer a gente para esse lugar aqui, para nós morrermos aqui, nas mãos dos egípcios? Ou seja, os próprios hebreus queriam a cabeça de Moisés. Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E aí ele fala com o povo: vamos. E o povo vai em direção ao mar, e Deus abre o mar vermelho. E o povo passa espetacularmente, com o pé enxuto no meio do mar, olham de um lado e de outro aquelas paredes de água, e eles passam no meio. E os egípcios que achavam mesmo que ainda podiam, mesmo vendo aquele milagre, eles entram no mar atrás deles, e aí Deus fecha o mar por sobre os egípcios. E o povo vê aquele grande livramento, milagre. Como que você conseguiria expressar? Pensa Moisés, diante de tudo aquilo, pensa como estava o coração dele, pensa, é muita informação na sua cabeça, não é? Você vê tudo aquilo acontecendo, o agir de Deus, e eles vendo definitivamente que eles estavam livres dos seus perseguidores, livres dos seus escravizadores. Como você expressaria essas coisas? Moisés cantou, ele compôs uma música e cantou, e essa música está lá em Êxodo capítulo 15, está escrito assim, você pode só ouvir aí, depois você dá uma lida lá, está dizendo assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto o louvarei, Ele é meu Deus e meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaça o inimigo. E ele segue aqui exaltando a grandeza de Deus. E eu queria saber, qual seria a melodia disso? Eu ouvi uma canção uma vez assim, alguém tentando musicar isso aqui, mas eu acho que não ficaria bonito se eu cantasse aqui não. Não é meu dom não, irmão. Irmãos, como é que você expressa? Às vezes a poesia e a música, elas conseguem comunicar mais, sabe? Elas trazem um conteúdo assim. Por exemplo, se eu fosse falar aqui, vamos falar sobre liberdade. E infelizmente isso me ocorreu que agora eu esqueci quem foi a pessoa que escreveu, é da literatura brasileira, mas alguém disse assim que eu podia escrever, vou fazer um tratado sobre liberdade, eu escrevo aqui vários volumes para explicar o que significa liberdade, E alguém disse assim, muito simplesmente: liberdade é um sentimento que o coração humano acalenta, que não há quem explique e não há ninguém que não entenda. Olha isso, não é primoroso? Irmãos, aí eu fico aqui pensando, porque a gente é apegado à palavra, e hoje eu quero falar sobre louvor, E a gente é apegado à palavra. Há pessoas que acham incômodo a gente ter canções na igreja. E eles se perguntam, por que a gente canta? Até pode ser, será que é só um costume? Para quê? Por que a gente canta? Por que tem louvor?
na igreja? Por que a gente não vai direto para a pregação? A gente, nos nossos pequenos grupos, a gente se encontra, e é um dos momentos nos nossos pequenos grupos, é o momento de louvor. E algumas pessoas, às vezes, só estamos nós mesmos aqui, vamos pular logo para o que interessa? Vamos ao que interessa? O que interessa é o que nós vamos aprender aqui. Vamos direto para a palavra, vamos direto, talvez, no culto, né? Para pregação. Mas, irmãos, isso seria alejar, né, essa multiforme sabedoria de Deus de comunicar uma verdade. O louvor, ele comunica as verdades de Deus. Esse, pelo menos, é o objetivo. E ontem nós estávamos num encontro de equipes e de ministérios de música do nosso presbitério, e um pastor me fez lembrar uma coisa. Ele teve uma ideia excelente. Ele falou: quer ver como que a música comunica? Eu sei fazer um Big Mac. Por que você sabe fazer um Big Mac? Você sabe por que você sabe fazer um Big Mac? Provavelmente porque você ouviu: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. É Big Mac. Tá? Quem diz que eu quero saber como é que se faz Big Mac, gente? Mas alguém cantou isso e ficou na minha cabeça. A música, ela é um veículo poderoso para comunicar uma mensagem. E aí eu falo, música, louvor, a gente chama de louvor, música, e a gente tem que entender esse negócio. O que é louvor? Se eu pegar um dicionário, vou ver que louvor é um substantivo masculino, que é ato ou efeito de louvar, ou de louvar-se. É celebração ou manifestação honrosa, homenagem, louvação. Será que Deus merece isso? E eu digo mais, como é que você consegue não cantar? Como poderia o povo não cantar? Quando Moisés trouxe aquele cântico, disse: nós vamos cantar, porque o povo não sabia como é que nós vamos celebrar isso, como é que nós vamos pensar isso, o que é isso que aconteceu com a gente? Eles olhavam para o mar e viam boiando os cavalos e os cavaleiros, o maior exército, o exército mais poderoso do mundo não pode contra o nosso Deus. Nós só tínhamos o desespero, o povo, né? E Moisés só tinha uma esperança, Deus, e ele estava ensinando essa esperança para o povo, e aí o povo viu concretizado o agir de Deus. Como nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar. Como não cantar diante do Deus que nós conhecemos? É uma expressão natural. Cantar é algo natural para nós, e louvar é uma expressão que deve ser normal daquele que conhece e ama a Deus. Será que Deus merece isso? Claro que merece. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz claramente que nós devemos louvar a Deus. E eu queria que você pensasse, né? As palavras não são aleatórias, sabe, irmãos? As palavras têm os seus significados. Quando a gente vê a Bíblia dizendo que nós devemos louvar a Deus, isso tem a ver com dívida. Dívida é uma coisa que você tem que pagar. A dívida um reconhecimento de dívida, é um reconhecimento de que eu preciso retribuir. E que interessante, né? O presbítero veio aqui e lê aquele texto lá do Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É meio que uma resposta assim, não tenho nada para dar. E aí ele diz: tomarei o cálice da salvação, ou seja, vou aceitar ser salvo pelo Senhor, invocarei o nome do Senhor, e eu penso que louvar também é invocar o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na terra dos viventes. Irmãos, nós devemos louvar. Os servos do Senhor fizeram isso, e nós vemos isso por toda a Bíblia. Nós temos esse cântico de Moisés aqui, é o primeiro cântico da Bíblia, mas nós vemos Miriam cantando também, irmã de Moisés. Nós vemos Ana. Irmãos, olha, lembra-se da história de Ana, e sinto muito se você não conhece, não posso te contar a história toda aqui, mas Ana traz então o seu filho para entregá-lo ao Senhor, e para que ele vivesse para sempre ali no templo, como se fosse filho do sacerdote, ou seja, ela não ia viver mais com ele. Mas a história do que Deus fez na vida dela, a transformação que Deus fez na vida dela,
era tão poderosa que ela compôs uma canção. E aí está lá, o dia que ela traz o menino, ela não traz com choro. Não, por favor, não, meu filho. Por que eu prometi a Deus? Não, ela está completamente satisfeita em Deus, liberta, tranquila, feliz. E ela tem uma canção, e essa canção é inspirada pelo Espírito Santo, né? Ela não sabia, mas a gente sabe porque está na Bíblia. O Espírito Santo inspirou ela para exaltar o nome do Senhor. E aí a gente tem muitos, né? Davi, vou falar de Davi? Nem precisa, né, irmãos? No serviço do templo existiam lá cantores. Eles estavam lá para cantar. E como é que nós devemos louvar? Gente, com instrumento mesmo. Gente, vamos parar de bobagem. Vamos parar de pensar com a nossa mente. Vamos olhar para a Bíblia, para o que a palavra nos revela. O louvor é próprio. O louvor ele está em toda a Escritura. Você quer ver uma coisa mais? Você sabe o livro dos Salmos? Inclusive, sabe por que a gente não fala assim? Abra aí no Salmos 33. Porque é um livro dos salmos, e cada salmo é um salmo. Então você fala, abra no Salmo 33, porque um salmo é uma canção. Isso aqui era o inário do povo de Deus. O povo de Deus não lia os salmos, eles cantavam os salmos. Você vê que é natural, você vê como que a música e cantar, glorificando a Deus, é tão natural. Nós devíamos nos inspirar, nós que hoje fazemos canções para períodos de louvor, momentos de louvor na igreja, devíamos nos inspirar na forma de cultuar, na forma de louvar dos salmos. Os salmos se voltam para Deus, os salmos glorificam a Deus, falam da pessoa de Deus e dos seus feitos. A canção não deve ser voltada para nós, quem sou eu e tudo, mas quem Deus é, o que Ele faz, a sua manifestação. É assim que são os salmos, irmãos. Então você tem um livro inteiro com 150, não capítulos, 150 salmos, que são cada um deles um hino, uma canção a Deus. Nós devemos louvar a Deus? Devemos. Eu podia usar vários argumentos aqui, mas eu quero insistir em dizer que nós devemos louvar a Deus usando só o Salmo 33. Então eu vou pegar só esse salmo aqui que nós lemos, porque ele tem algumas indicações. Por que é que nós devemos louvar a Deus? Devemos louvar a Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é justo. E ainda assim, se compadece de quem não é. Olha os versos 1 a 5. Vamos ler de novo. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Interessante ele dizer, exultai, ó justos. Se nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que não somos justos, mas ele diz, exultai, ó justos. Então quem vai cantar? Ninguém, né? Mas lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, está escrito assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui o apóstolo está dizendo, eu sou o principal, não é para que a gente pudesse dizer assim, o principal dos pecadores era Paulo, né? Porque ele falou, não, já está até na Bíblia, que Paulo que era o principal, eu sou menos um pouquinho do que Paulo, pelo menos. Não, é para que cada um de nós, ao ler a Escritura, possa dizer, não, Paulo, sou eu. Não, eu sou, porque o que interessa é o que você, como você se coloca diante de Deus, e não a quem você aponta. O Paulo que era pior, né? Eu sou melhor, Jesus, eu estou até mais ou menos, não estou? Não, nós não estamos mais ou menos. Gente, diante da santidade de Deus, nós não somos dignos. É um grande problema, olha, é um grande problema que
para nós que Deus seja bom, perfeito, justo e santo. É um problema para nós, sabe por quê? Porque nós não somos. E isso nos separa na essência de Deus. Essencialmente nós ficamos separados de Deus por causa do pecado. Se você olha para o capítulo 33, Osha chamando de capítulo 33, né? Para o Salmo 33, ele não tem aqui um títulozinho, eu não sei esse título que os editores colocaram, né? Aqui na minha Bíblia está escrito assim, louvor ao Criador e Preservador. Mas esse título aqui não é inspirado. Mas se você voltasse aqui para o Salmo 32, ele tem assim, de Davi, salmo didático. Isso aqui fazia parte dos escritos, isso aqui é inspirado, tá? Então está identificando o autor, né? E aí diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Veja, quem é bem-aventurado? Aquele a quem o Senhor Deus, não atribui iniquidade. Ele não atribui iniquidade a alguém. E aí ele está dizendo da vida dele aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele está se reconhecendo como um pecador. E que enquanto ele permaneceu no pecado, e enquanto ele procurou esconder o pecado, enquanto ele não colocou para fora, enquanto ele não confessou o pecado, assim era a vida dele, uma vida triste, uma vida amargurada. E ele viu a sua vida decaindo. E ele diz por quê? Por quê? Verso 4 diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A tua mão, porque esse é o problema de cada um de nós, porque Deus, Ele é santo, e Ele não aceitará na sua presença ninguém que não seja. E quando nós estamos no pecado, nós nos colocamos na posição de inimigos de Deus. Porque nós praticamos aquilo que não lhe agrada, aquilo que o ofende, aquilo que o afronta. Quer ver muito fácil de entender isso? O Senhor Jesus se fez homem e Ele se humilhou. A Bíblia fala da humilhação de Cristo. Só de ter se feito homem já era humilhação, mas Ele se humilhou de todas as formas até a morte e morte de cruz. Ele sofreu todas as coisas, todo tipo de ofensa sem revidar. E aí quando eu digo que não levo desaforo para casa, e quando eu revido alguma coisa, eu estou virando para Jesus na cruz dizendo assim, Jesus, o Senhor pode ser idiota o suficiente para encarar essas coisas e aceitar, mas eu não aceito. Ou seja, você está afrontando a pessoa do Senhor Jesus quando você assume uma postura assim. Irmãos, isso é uma coisa rara ou é uma coisa comum de acontecer na nossa vida? É uma coisa comum. Eu estou dizendo pelo menos em termos de intenções. Mas quando você diz não a isso, aí você imitou o Senhor, aí você se pareceu com Deus. E aí o Espírito Santo é quem te dá essa condição. Mas o que eu quero colocar aqui é o que o pecado faz com você. E aí diz assim o verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então o justo segundo Deus não é aquele que é justo porque ele mesmo foi capaz de jamais pecar, porque não existe essa tal pessoa. A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos se desviaram e se fizeram inúteis. Mas aqui diz que há alguém a quem o Senhor não atribui iniquidade. Outro texto vai dizer que Ele atribui justiça a essa pessoa, e essa pessoa é a que confessa pecados. Porque a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, por que nós devemos louvar a Deus? Porque Ele é justo e ainda assim se compadece de quem não é. Como não agradecer? Nós usamos as canções para agradecer a Deus por isso. Outro motivo, por que louvar a Deus? Porque Ele é a razão de tudo existir e Ele a tudo governa. Olha o que diz aí dos versos 6 ao verso 9. Diz assim, os céus por sua palavra se fizeram,
Isso está dizendo daquele, haja luz, houve luz. Deus usa a palavra, Ele pronuncia a existência das coisas e elas passam a existir. E aí ele diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra suas vagas. Ele está dizendo que Deus pôs limites às águas, o lugar do mar, o lugar da terra. Diz o verso 8, tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Logo, se Ele é o Deus que até o mar e a terra Ele coloca nos seus devidos lugares, nós devemos ter temor a Ele. Verso 9, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos, nós estamos dizendo aqui que é Deus quem fez todas as coisas existirem. E isso deveria ser motivo para nós louvarmos a Ele. Falarmos bem dEle, dizermos do que Ele fez, entender que nós somos criaturas, não temos esse poder todo aí que às vezes a gente acha não estamos no controle de nada não. Atos capítulo 17, verso 28 diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha, é em Deus que nós vivemos, a sua vida é dependente de Deus. Quando Moisés disse ao Senhor, o que eu vou falar para o povo? Eu vou dizer para eles quem é o Deus que me enviou. Ele diga, eu sou o que sou. Diga ao povo que eu sou é que enviou você. O que Deus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, porque quando eu era mais novo, eu ficava pensando, mas para mim, não entendi nada. Por que Deus se apresenta como eu sou? É porque Deus é o único que é por si mesmo. É o único que é e que não tem origem, não tem começo e nem fim. Ele é o único que existe, tem autoexistência. E a sua existência é derivada. Então ele queria dizer para o povo, olha, aquele que te fez, aquele que é a origem de tudo, aquele que fez o mundo, aquele que a tudo governa, tudo isso está definido em eu sou. Era isso que ele queria que eles entendessem. E o que Paulo diz aqui, nele nós vivemos. Toda vida existe por dependência de Deus. Nós só estamos vivos porque Ele quer. Porque se Ele fizesse assim, seria muito mais poderoso do que aquela do Thanos lá. Né? Aquilo lá é uma ideia assim, né? Mas Deus de fato faz com que nós vivamos e nos movemos nele e existimos nele. Irmãos, você já ouviu falar em providência divina? Que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Você sabe o que isso significa? A teologia diz, sabe o que é? É que Deus, Ele governa todas as coisas, no sentido de que Ele criou todas as coisas com um propósito. Então Deus fez as coisas com um alvo. Ele é quem determinou o curso, aonde as coisas vão dar. É o governo. Aí, Ele, para que se alcance, Ele provê, de modo que Ele dá condição para que tudo exista, para que possa chegar a esse propósito. Mas para garantir que chegue a esse propósito, Ele não somente fez todas as coisas, mas Ele concorre no sentido de correr com, Ele se envolve nessas coisas e impulsiona essas coisas para que elas cheguem lá. De modo que não há nenhuma possibilidade de que nada no universo esteja fora do controle de Deus. Deus controla a todas as coisas e Ele vai conduzir todas as coisas a um propósito muito maior do que isso que a gente acha que é o propósito, né? As pessoas estão vivendo aí como se não houvesse amanhã, porque se você parar, as pessoas acham que não tem amanhã, mas tem amanhã em Deus, mas tem eternidade em Deus. A nossa vida é muito mais do que esse momentinho aqui. 100 anos é o quê? Nada em relação à eternidade. E Deus é quem faz todas as coisas existir e a tudo governa. Como não louvar a esse Deus? Como não dizer essas coisas? Diante da insanidade
de dizer que nós somos autoexistentes. Não, qual que é a origem do universo? A origem do universo é que a matéria é autoexistente. É mesmo? Mas então tá, a matéria inanimada, ela cismou lá, sem poder cismar, porque ela não tem emoções, não tem pensamento, mas por falta de palavra, eu digo que ela cismou. E aí deu origem a tudo. E aí as coisas evoluíram, e foi evoluindo, né? E aí chegamos a ter pessoas que pensam, e entendem, e se questionam, e que fazem poesia, fazem arte. Tudo isso veio da matéria inanimada. Sinto muito, eu não tenho tanta fé assim. Eu creio que um Deus pessoal, e que não teve origem, e que Ele sim é autoexistente, e tem personalidade, Ele criou todas as coisas, e poderosamente conduz todas as coisas ao destino que Ele quer, e eu tenho que falar sobre isso é pregar a verdade, é dizer a verdade. Ficar aí com porque eu nunca encontrei com Deus. Paciência. Você é capaz de olhar para um ser humano, e dizer que isso veio de umas moléculas inanimadas e isso aí aconteceu, sinceramente, isso é loucura. Não é ciência, é falsa ciência. Por que louvar a Deus? Porque os seus desígnios, ou seja, suas vontades, seu propósito, seus desígnios e a sua sabedoria são maiores do que os das nações. Olha o que ele diz aí no versos 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Irmãos, o mundo muitas vezes pensou que sabia qual era o caminho. Olha, nós estamos há milhares de anos aí sobre a Terra, né? Então, vamos encurtar um pouco para não falar de tantas outras civilizações e outras linhas de pensamento que já houveram. Uma das mais recentes que está bastante frustrada é o humanismo. A ideia de que o homem é o centro do universo. Né? E a ideia de que o homem é capaz, e que a educação salvará o mundo, e que se o problema da pessoa, da maldade do mundo é falta de educação, mas se aumentar a educação, então resolveremos todos os problemas. Gente, isso é um pensamento do século XVIII, 17, 18, 19, assim, vem num crescente, né? Do iluminismo, ali o humanismo fica bem forte, aquela ideia de que, então assim, os homens eles sempre são muito bem resolvidos, né? E eles sabem o que fazer da vida. Acontece que, sabendo o que fazer da vida, esse homem evoluiu tanto, que chegou ali em 1939, nós já estávamos na Segunda Guerra Mundial. Isso é por causa da evolução, irmãos. Isso é por causa do homem, sabe? Cada vez mais evoluído, inteligente, estudado. Nós estamos caminhando bem, não estamos? A humanidade caminha bem. E agora, nesse momento, nós estamos tão frustrados, a humanidade está tão frustrada com o que ela consegue, mas ela não se volta para Deus. Ela se volta para si mesma. Aí você tem lá os hippies, lá nos anos 60, 70, ali, né? Por quê? Eles estão revoltados? Eles têm razão de estar revoltados? Tem razão. Mas aí eles falam, já que a gente não serve para nada mesmo, vamos pelo menos curtir. E é o que está hoje. Aí, só que curtir sem dinheiro não dá. Então os hippies acabaram, assim, mais ou menos acabaram, ou se modificaram um pouco, porque eles tiveram que trabalhar, porque não dá para curtir sem dinheiro. Aí eles abriram um pouco mão, ficaram um pouco capitalistas. Então tem uma mente assim de vamos dar a louca de vez em quando, mas também estão trabalhando e correndo atrás. Então eles passaram a correr atrás para ganhar dinheiro, para poder gastar o dinheiro com diversão. Esse é o nosso mundo de hoje, que trabalha 12 meses doidinho para chegar. O único mês que importa que é o mês das férias. Porque a vida não faz sentido, porque o trabalho não faz sentido. Você não sabe o que é ser perdido, não? É isso.
É você não entender nem para que você está aqui, porque a única coisa que você faz é trabalhar para um dia você morrer e falar assim, morri. E alguns pensam que aposentar, diz que agora não vai mais, né? Então, é uma vida sem sentido, essa vida fora da presença de Deus. Os conselhos dos homens, Deus frustra os conselhos das nações. Todas as vezes que os homens procuram saída e resposta, eles dão em nada, eles dão no mesmo muro, no mesmo beco sem saída de sempre, porque as respostas não estão em você, mentiram para você. As respostas estão no fundo do seu coração, né? E hoje com essa moda de coaching, né? Todas as respostas do coaching a resposta está dentro de você, né? Oh, que beleza! Não está não, irmão. O Senhor frustra os desígnios das nações. Provérbios 14, 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminhos de morte. Parece direito, tem aparência de sabedoria. Eu fico aqui debochando das teorias da evolução, mas para você sentar e escutar uma pessoa dessa, é muito bem engendrado. O sujeito chega lá e tal, de PowerPoint, canetinha, e ele é professor e doutor, e então já vem assim, um pouco de autoridade, você já se intimida um pouco, ele começa a falar, e ele discursa, e você começa, porque o cara é bom, é uma coisa inteligente. Mas eu quero dizer para você que a sabedoria do homem, segundo a palavra de Deus, é loucura, é besteira diante de Deus. Porque o ser humano não consegue nem entender a vida, ele é incapaz de produzir vida, sabia? Ele pega um feijão e ele avalia, ele sabe dizer quais os elementos químicos que tem naquele feijão, quais moléculas tem ali, ele é capaz de dizer que tipo de átomos tem ali, ele é capaz de descrever aquele feijão, ele é capaz de pegar, fazer misturas e fazer um outro feijão igualzinho àquele. Como ele tem senso de estética, ele é capaz de reproduzir o formato do feijão, tudo, e ele pega esse feijão, sabe o que ele faz com ele? Nada, porque se plantar não nasce, porque ele não sabe produzir vida, ele não tem poder de gerar vida, e ele nem sabe por que existe vida, ele só diz, existe vida e existe o inanimado, ele só descreve. A sabedoria do homem é descritiva, a sabedoria do homem não produz nada, e é por isso que Deus fala, vocês são bobos. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. E aí Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho que vai te levar a Deus, ele não disse assim, eu sou um caminho, eu sou uma boa possibilidade para você. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como não glorificar a Deus, irmão? Nós estamos falando de louvor. Porque Ele entrou na sua vida, Ele não é um caminho que está lá, Ele é o caminho no qual você tem vivido, e aquele que anda no caminho de Deus, conhece o que é a manifestação de Deus na sua vida. Como não glorificar, que você não anda segundo o conselho do mundo, mas anda segundo o conselho de Deus? Como não louvar, como não cantar, como não fazer poesia disso, gente? É por isso que nós louvamos. E ainda louvamos porque ainda que seja tão grandioso esse Deus, Ele vê o coração do homem e a sua incapacidade para a vitória. Olha aí os versos 13 e 17. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que fez, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Você percebeu aí o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que Ele vê profundamente esse coraçãozinho seu aí que Ele fez. Ele sabe muito bem o que está aí. Lá do céu, é uma ideia, né? Meio poética, né? Isso aqui é poesia, gente. É de que Deus esteja, essa ideia de que Deus está lá no céu olhando, assim. Não é, sabe? Isso é poesia, porque Ele está bem aí, bem aqui.
Ele está em todo lugar, Ele penetra o mais profundo do seu coração. Ele sabe o que você é, Ele sabe as coisas que você esconde. Ele olha lá e Ele vê do que você é feito, porque Ele mesmo fez você. E aí diz ainda assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Ele não somente vê o seu coração, mas Ele vê tudo aquilo que você considera forte. Irmãos, nessa época, o cavalo era decisivo nas batalhas. Até bem pouco tempo, os cavalos foram substituídos pelos tanques na guerra. A cavalaria se tornou, ainda chamam de cavalaria, como é que é? Tem um nome que é próximo de cavalaria, que é a divisão de tanques. Foi substituído. A cavalaria era decisiva numa guerra. Você tinha lá um exército enorme. A cavalaria vinha, acabava com aquilo. Então eles apostavam na cavalaria. Falavam: quem tem a melhor cavalaria tem uma vantagem decisiva na batalha. E aí, só que não é, né? O Senhor disse assim: não há rei que se salve pelo poder dos seus exércitos, e o cavalo não garante a vitória. Não é a sua riqueza, não é o seu dinheiro, não é porque você vem de boa família, segundo os seus conceitos, o que é boa família. Não é, nada disso garante a sua vitória. Os seus estudos, irmãos, porque nós já falamos aqui, porque até nele nós nos movemos e existimos. Até para existir você depende de Deus, você devia saber. Então a sua vitória não virá pela sua força. E Deus vê que às vezes você confia nisso, e você acha que vai chegar lá, porque você é o cara, porque você é a cara, só que não é. E aí Ele olha para isso, e Ele vê a sua incapacidade, e Ele mostra isso para você. Ele está mostrando isso para a gente hoje. Ele mostra que Ele te conhece os seus segredos. Veja o que aconteceu com Natanael, né? Nós estudamos essa semana no nosso pequeno grupo. Natanael, chamaram ele para ver Jesus, falaram que Jesus era o Cristo. Ele falou: Cristo? De Nazaré? Acho que não, né? Não, vem e vê. Ele chegou lá perto de Jesus, Jesus falou assim: está aqui um israelita um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. O que significa? É um sujeito bem intencionado. Está aí um cara bem intencionado. Não há dolo é o seguinte, que não tem intenções ruins. Um cara de bem, né? Que a gente chamaria um cara de bem. É um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Aí falaram para Jesus: de onde você me conhece? Para falar bem de mim assim, né? Está enchendo a minha bola de graça. Jesus falou com ele assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele ficou assustado. Ele falou assim: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ou seja, ninguém saberia o que aconteceu debaixo daquela figueira. Só Deus saberia o que aconteceu debaixo daquela figueira. Mas Jesus sabia o que tinha acontecido, sabia o que estava no coração dele. Mas apesar dele dizer que aquele era um israelita que não tinha dolo no seu coração, ele precisava ser salvo, ele precisava conhecer Jesus, ele precisava virar um discípulo de Jesus. Estava só começando. Só começando. Sabe, ele vê o seu coração e ele ama você ainda assim. Pensa, como nós não nos prostrarmos diante dele em adoração. É por isso que nós cantamos, irmãos. É por isso que você devia cantar. É por isso que você devia cantar mesmo que você seja desafinado. Não é questão de afinação. O louvor não é uma questão de afinação, de bons instrumentos, de boa voz. Que não é The Voice não, irmão. Vai ser promovido porque Deus vai virar a cadeira na sua direção, porque você cantou muito bem. É porque um coração prostrado, como não nos prostrar diante desse Deus? Como não?
E mais, por que nós devemos louvar a Deus? Porque não apenas tem poder disponível para salvar, mas é ativo na salvação e livramento dos seus escolhidos. Olha aqui agora os versos finais. A partir do verso 18. O 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então, os olhos do Senhor, a gente já tinha dito aqui, que eles estão sobre todos os homens, mas de uma forma especial, os olhos do Senhor estão sobre os que têm temor ao Senhor, os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, sobre aqueles que, mesmo diante das dificuldades da vida, eles têm esperança em Deus, eles têm esperança na misericórdia de Deus, eles têm esperança que de repente Deus muda todas as coisas, e Deus faz as coisas de forma diferente, e eles têm esperança em última instância, de que de repente, num abrir e fechar de olhos, o Senhor se mostrará nas nuvens e nós vamos vê-lo voltando. Eles têm uma esperança, irmãos, uma esperança que não pode ser tirada. É tanto uma esperança de que agora Ele pode se manifestar na minha vida, como Ele pode se manifestar para todos nós agora, nessas nuvens, voltando, porque é a promessa dEle, e Ele prometeu que viria uma vez e veio, exatamente como Ele prometeu, e agora Ele prometeu que vai voltar, e aquele que teme ao Senhor, espera, e aquele que espera na misericórdia de Deus, diz aqui, que os olhos do Senhor estão sobre eles, para quê? O verso 19 diz, para livrar-lhes a alma da morte, salvação, e no tempo da fome conservar-lhes a vida, mesmo diante das dificuldades, conservar você. Olha, se não é motivo de louvar, eu disse que nós temos que louvar porque não apenas Deus tem o poder disponível para salvar, mas porque Ele realmente faz isso, Ele é ativo, Ele age na salvação e livramento dos seus escolhidos. Veja que Ele, olha o que diz João capítulo 15, verso 16. Jesus foi muito claro, dizendo, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha, aqui Ele está dizendo claramente que Ele escolhe, Ele escolheu você, Ele é ativo nisso. Algumas pessoas pregam o Evangelho como que dizendo assim, olha, o Senhor Jesus, Ele está assim, mais ou menos lá em Meca. Se você for a Meca, você será salvo. Sabia que o Islã prega isso? Garantias de salvação no Islã. Você precisa ir na Meca pelo menos uma vez na vida. É uma das coisas que garante que você vai para o céu. Mas cristãos dizem, você precisa peregrinar até Jesus e manter a sua atenção nele, e manter a sua salvação, e cuidar disso e tal. Confundem um pouco as coisas. Por quê? Porque Deus realmente manda nós nos santificarmos e buscarmos a Ele, e nos ensina a andar num caminho que é bênção para a nossa vida, e que mostra para nós que o pecado é destrutivo para nós e tudo. Mas quem garante a sua salvação é Deus. Ele quem escolheu você. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Ele, eleitos por Ele, antes da fundação do mundo. Você quer contrariar a Bíblia? A Bíblia fala que você foi escolhido antes da fundação do mundo. E você fala que você que aceitou Jesus, que você que não seja o crentão não, para você ver se você não vai para o inferno. Ai, pequei, fui para o inferno. Não, agora arrependi, fui para o céu. Nossa, já pensou se demorar entre o pecado e o arrependimento? E se Jesus voltar na hora que eu tinha pecado? Se eu pequei agora, e aí Jesus voltou bem na hora que eu... Ai, não deu tempo de eu arrepender. Será que Jesus dá uma
uma canja para mim, mas assim, eu sempre fui crente, assim, se eu tiver sido mais santo do que pecador, aí, gente, isso é obras, isso é a balança, que as pessoas falam aí, ó, não, você tem que juntar suas boas obras, né? Há uma teologia aí, né, que não é teologia protestante, que diz que junta as suas boas obras, junta as suas obras com as dos santos que você venera, junta com as enfim, não vou ficar aqui descrevendo a teologia que eu não prego. Mas é uma teologia de obras. Eu quero dizer para você, porque nenhum crente em Jesus, ao saber dessa verdade, se tornou indolente. Se tornou uma pessoa que, então vou pecar. Porque quando a Bíblia descreve essa situação lá em Romanos, o apóstolo Paulo, logo depois de descrever isso, ele diz, então, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Como que dizendo, já que é graça, então nós vamos pecar mais, porque quanto mais pecar, mais graça. Ele falou, de maneira nenhuma. Como continuaremos no pecado, nós que para o pecado já morremos? Então é muito claro essas coisas na Escritura. Mas a única coisa que eu quero que você perceba aqui é a intensidade do amor e da ação de Deus sobre você para salvar você. Ele é ativo, Ele escolheu, e aí a palavra diz aqui, e vos designei. Designar tem o mesmo efeito de destinar. E eu destinei vocês a dar frutos. Sabe como que Ele nos destina a dar frutos? Quando Ele coloca em nós o seu Espírito Santo, para que por meio desse Espírito nós possamos viver uma vida de santificação. Irmão, olha que obra poderosa, como Deus é ativo. Ele não foi ativo só até a cruz e deixou o resto por nossa conta. Ele foi até a cruz e enviou o Espírito. E todos os dias o Espírito de Deus fala com você, que você é filho de Deus e que você deve viver como um filho de Deus. E isso é a ação de Deus que nos leva a dar os frutos que Deus espera de nós. Como, irmãos? Como não proclamar isso? E nós usamos as canções para proclamar essas coisas. Martinho Lutero mesmo falava, porque ele mudou muito o uso das músicas pela congregação. E ele dizia, vocês vão esquecer dos meus sermões, mas vão se lembrar das minhas músicas. Ele compunha aquele hino, Castelo Forte, ele compôs quando ele estava lá diante da dieta de Worms, ele diante daquela pressão toda, ou você nega os seus escritos, ou você vai ser excomungado, e eu vou matar você. E ele diz, Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, nos transes mais agudos. Como não proclamar com canções que permaneçam na nossa mente e que a gente repita? Como não? Como deixar de lado o louvor? Então, irmãos, a resposta natural de quem sabe essas coisas que eu acabei de falar são os versos 20 a 22, que dizem assim, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esperança é a resposta, entrega é a resposta, louvor é a resposta. Diante de tudo isso que ele declara, ele está dizendo, o que acontece é o seguinte, diante de tudo isso, a minha alma, o mais profundo de mim, ele espera, tem esperança. A esperança contradita o medo. O crente, ele não tem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E nós conhecemos o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Então nós conhecemos, nós olhamos, nele eu existo, sabe? Ele tem um propósito para mim. E ele concorre para que essas coisas cheguem lá. E eu não devo olhar para a sabedoria do mundo. E eu tenho a sabedoria de Deus. E sabe, quando essas coisas invadem você, você tem essa esperança, e Ele vai me defender, Ele é o meu auxílio, Ele é meu escudo, e o meu coração se alegra, então eu tenho alegria, porque eu olho para a eternidade como certeza,
e agora eu confio no Senhor. Então, que seja sobre nós a misericórdia do Senhor, porque nós esperamos nele. Nós devemos a nossa vida a Deus, irmãos. O louvor com a arte é parte do que nós devemos oferecer. Por isso que começa assim, né? Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Fica bem para nós louvarmos ao Senhor, fica bem. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Feche os seus olhos, por favor, para pensar em uma coisa que eu quero perguntar para você. Você reconhece que Deus é justo, mas mesmo assim Ele se compadece de quem não é, inclusive você? Você reconhece que você existe, e todas as coisas existem, por causa de um Deus que fez e que governa todas as coisas? Isso significa Deus no controle? Você acredita nisso? Você acredita que a resposta para você está em Deus, e não no que os homens dizem, e não nas filosofias do mundo, e não nas respostas baseadas na inteligência do mundo, que parte de uma ideia frustrante de que as coisas todas estão aí por acaso? Mas você confia que todas as coisas existem por um propósito, e esse propósito é o propósito de Deus? Você percebe que você não pode resolver sua vida? Percebe que você não tem as respostas em você, mas que Deus é quem tem, e que Ele vê? Você fica assim, nu diante de Deus, que diante de Deus você não esconde nada, que Ele sabe exatamente a verdade sobre você, e nem por isso Ele tem rejeitado você. Antes Ele tem chamado você ao arrependimento e à mudança de vida. E você confia não somente no poder de Deus para salvar você, mas no querer de Deus de salvar você e dar à sua vida um sentido e um significado? Se você respondeu sim a todas essas perguntas, você é um crente em Jesus Cristo. Você é um crente em Jesus. Você confia em Jesus. Então, nós precisamos agora dizer: Senhor, perdoa o que na minha vida eu tenho feito, que não concorda com isso que eu creio, que eu acabei de dizer que eu creio. Me ajude a consertar, Senhor Deus, qualquer desespero na minha vida. Me ajude a ser uma pessoa que louva ao Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Esse é o motivo da nossa oração. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, e a fazer essa oração junto comigo. Eu vou orar agora. E você pode falar com Deus o que você precisa dizer. Senhor Deus, eu agradeço e louvo o Senhor, porque o Senhor nos mostra razões profundas para nós louvarmos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos vontade de falar quem o Senhor é. Ó Deus, até diante de um mundo que tanto ofende o Senhor, que nega a Tua existência, nós queremos declarar a verdade, que o Senhor não somente existe, como o Senhor é ativo, está agindo hoje, e a Tua mão não está encolhida, o Senhor ainda continua de mão estendida, querendo e podendo salvar. Obrigado porque aquilo que o Senhor quer, o Senhor alcança. Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Levanta a nossa cabeça. Levanta, Senhor Deus, dá a gente vontade de louvar o Senhor. Senhor Deus, se estamos vivendo dificuldades hoje, eu sei que há muitos irmãos aqui passando por grandes tribulações, mas que eles possam levantar a cabeça e olhar para o Senhor, Deus eterno, que conduz todas as coisas ao propósito do Senhor. E como o caráter do Senhor é bom, o Senhor nos conduz a um bom
destino, uma chegada maravilhosa. O Senhor já nos disse onde é na tua presença, é na eternidade, é no céu. Nós confiamos, Senhor Deus, que num abrir e fechar de olhos, o Senhor voltará. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor vem para buscar os teus, ó Deus, e nós aqui nos declaramos agora, conforme, ó Deus, o evangelho que foi pregado agora, nos declaramos crentes em Jesus Cristo, confiantes no Senhor, e que esperamos no Senhor, temos esperança no Senhor, aguardamos a manifestação da sua misericórdia, Senhor Deus, porque o Senhor coloca o teu coração na nossa miséria. Então o Senhor exerce sobre nós misericórdia, mesmo que nós sejamos pecadores, ó Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos ao Senhor por uma vida de santidade. Deus, ajuda a gente a parar de errar, Senhor Deus, porque todas as vezes que erramos o alvo, nós destruímos, atrapalhamos a nossa própria vida, além de ofender o Senhor. Não queremos ofender o Senhor, queremos louvar o Senhor, queremos cantar ao Senhor, celebrar ao Senhor, assim, com toda a nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, amém. Ainda de pé aqui, antes de nós encerrarmos, só para você, depois da bênção aqui, você sair com essa consciência. Eu falei de louvor no culto, eu falei que é muito próprio e claro, e nós devemos e temos muitos motivos para louvar. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqui tem culto e tem louvor, tem celebração e tem música, mas lá fora também tem que ter. O seu culto continua lá fora. Então no seu dia a dia você canta, você louva, na sua vida você louva, e você louva com o que você faz. O seu trabalho feito com dignidade na presença de Deus é um louvor. Você está entendendo? Então nossa vida inteira é louvor a Deus, é glorificação a Deus. Então o culto não fica restrito aqui. Esse é um culto solene, é um momento especial de ajuntamento do povo de Deus. Mas lá fora, a vida de cada um de nós continua sendo culto. Amém? Então é assim que nós saímos. A gente se reúne para louvar, para cantar, para sermos exortados para a palavra. E a gente sai para a vida, para cultuar a Deus com a nossa maneira de viver, com as nossas palavras, com as nossas expressões, e inclusive com os nossos cantos, que a gente também gosta de cantar, tá bom? Então agradeça a Deus, porque Deus tem dado a você entendimento dessas coisas, e vamos agora ser despedidos com a bênção apostólica. Obrigado, Senhor, pelo que nós pudemos ouvir e aprender nessa manhã. E agora, Senhor Deus, despede-nos, mais do que despede-nos, melhor ainda, envia-nos, Senhor Deus, para cultuar o Senhor, envia-nos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, te dê um dia cheio da presença e da graça de Deus. Você que está visitando a gente, muito bem-vindo. Espero que você ganhe muitos abraços aí, que você seja convidado para estar com a gente em outros momentos e nos pequenos grupos também. E isso aqui é o código para você, irmão. Cadê? Está vendo um visitante aí? Dá um abraço, né? Diga para ele que ele é bem-vindo, que ela é bem-vinda, no nome de Jesus.